Nesse vídeo aqui eu bati um papo sensacional com o Tim Balabush. Aliás, todos os links do conteúdo dele vão estar na descrição. Eu recomendo fortemente que você acompanhe. Cara, a gente falou sobre empreendedorismo e carreira em Web3. A gente falou sobre o momento atual do mercado e perspectivas futuras. Falou sobre projetos NFT, sobre a coleção PFP Supply do Tim. Cara, um monte de coisa. Eu deixei um link para o nosso Discord, o Mastermind, nossa comunidade, que a gente busca fazer renda extra, encontrar oportunidades no mercado, fazer o whitelist e acompanha essa conversa até o fim, que ficou maravilhosa. Bora lá, deixa o like e compartilha. Então, pessoal, como eu falei, eu queria receber aqui o Tim. Muito bem-vindo, Tim, e obviamente que ele vai se apresentar para vocês, mas eu queria já deixar a recomendação, os links dos canais do Tim vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E vocês podem com certeza levar ele como uma referência, acompanhar o conteúdo de altíssima qualidade sobre NFTs, sobre Web3, metaverso também, né? Acho que tudo que envolve aí o Web3 que o Tim traz, e ele vem de um lado muito mais de tecnologia, então acho que tem muito para aprender. Bem-vindo, Tim, e se apresenta um pouco aí para a galera, um pouquinho mais de onde você veio, etc. Show, beleza. Primeiro eu quero agradecer o convite aí por essa troca de ideia. Para quem não sabe, a gente já trocou uma ideia lá no meu canal, então a gente pode fazer essa troca aqui. Vou deixar também o vídeo aqui, pessoal, aqui ou aqui. Show. E quero agradecer o convite. Eu sempre eu gosto de trocar ideia com pessoas que têm um background diferente do meu. Então o Rodrigo aí vem da parte das finanças tradicionais, e aí eu acho legal essa troca de informações, então tô feliz de estar aqui. Na verdade, cara, eu trabalhava com experiência do usuário, criação de aplicativos meu foco sempre foi smartphone, criação de apps para smartphone. E desde 2011, 2012 que eu trabalho com isso. Então, peguei o início do iPhone 3 pro 4 lá. E justamente por esse tipo de trabalho que eu trabalhei com uma fintech por volta de 2016, que eles tinham interesse em blockchain e o foco deles era usar Bitcoin justamente para investimento. Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin antes, eu até achei um chat lá com um amigo meu falando de Bitcoin em 2014, mas eu não investi em Bitcoin em 2014, não tô bilionário nem nada do tipo. Mas eu nem sequer entendia, na verdade, o potencial dessa tecnologia na época que a gente descobriu isso aí. Em 2016, quando eu fui quase que obrigado, né, a ter que ir mais a fundo, entender melhor como é que funciona, que eu acho que eu comecei a entender o potencial dessa tecnologia de blockchain, principalmente Bitcoin em si e blockchain como um todo. O potencial que isso traz com relação à descentralização, com relação à economia. E confesso que foi aí que eu tive também que entender como que o nosso dinheiro atual funciona. Eu acho que esse é um passo quase que essencial para a gente entender o potencial de quando a gente fala de Bitcoin e cripto em geral, é entender a economia atual. E uma hora que você entende isso, né, como que funciona a emissão de dinheiro, a questão de inflação, como que os governos controlam o dinheiro que a gente usa atualmente, é que a gente vê a necessidade do Bitcoin e depois, naturalmente, as outras criptomoedas. Fiquei curioso também, queria saber sobre NFT, uma perguntinha aqui, que é o seguinte, não precisa ser necessariamente sobre NFT arte, mas algum caso que te chama atenção, algum caso talvez preferido ou que você considera como uma referência no mercado de algum projeto em NFT que utiliza a utilidade dos NFTs, a propriedade digital. Tem alguma coisa que te vem na cabeça assim e por que te chama atenção? Tem vários, só que pensando nessa combinação de elementos, eu acho que o que mais me chama atenção é o non-DAOs. Tipo, em português seria pronomes, pronome de DAOs. Para quem não sabe, DAO é Organização Autônoma Descentralizada, e eles criaram uma coleção de NFTs que é mintado ou criado um desses NFTs por semana. Eu não lembro o dia, mas vamos supor que é segunda-feira. Toda segunda-feira eles lançam um NFT novo, e aí as pessoas podem ir dar lances nesse NFTs. No fim do leilão, o lance maior leva aquele NFT. E aí cada NFT tem putz, cara, eu não vou lembrar, mas eles têm elementos diferentes. E qual que é a ideia da coleção? Eles usam esse dinheiro arrecadado e a DAO decide para onde esse dinheiro é enviado. Uhum. E aí o mais legal disso é assim, são propostas muito diferentes que são apresentadas lá, vão desde a parte de educação, de ajudar projetos sociais, ONGs. Então as pessoas colocam lá um projeto,
quem tem um NFT pode votar, então se você já comprou um daqueles NFTs, você pode votar para onde aquele dinheiro vai ser revertido. E toda semana eles têm um NFT novo. Então eles juntaram o conceito de NFTs, juntaram DAOs, criaram um sistema de votação e linkaram tudo isso e deixaram a comunidade decidir para onde que é revertido todos os valores arrecadados. Então, pensando nesse conceito de combinar elementos diferentes, eu acho que eles são um ótimo exemplo para citar nesse caso. E aliás, até puxando um gancho, uma pergunta também um pouquinho fora do script, sobre o seu projeto, né, que é o PFP Supply, que eu vejo que você tem umas iniciativas bem legais. Se quiser falar um pouquinho, que acho que a comunidade decide também, né? Como que você está fazendo lá? Isso, Então, esse é um projeto que está super no início. Tanto que essa parte de usar o valor arrecadado para projetos sociais eu copiei do DAOs. E a coleção ela não surgiu com essa intenção de criar comunidade, nada do tipo. Tinha muita gente me perguntando no YouTube, no Instagram, como que cria coleção de 10 mil NFTs e tudo mais. E eu vi que o pessoal não tinha entendido o conceito de arte generativa, né? De como que funciona essas combinações de elementos. O próprio Bored Apes que a gente citou no vídeo lá no meu canal, justamente é um exemplo disso daí. Aí eu pensei, vou fazer um tutorial e ensinar o pessoal como que surge uma coleção dessas, né? E aí o legal é que o pessoal começou a mintar o PFP Supply Co, que é o nome da coleção que eu criei. E aí começaram a usar de perfil no Twitter, de foto perfil no Twitter. Eu vejo tem algumas comunidades. E aí tem gente que tem gente que nem me conhece, assim, né? Não viu o meu vídeo, mas viu a coleção, mintou lá. Isso eu acho muito legal. E aí, como o pessoal tava trocando entre si, tava interagindo, aí a gente falou, vamos criar a comunidade. Tinha algumas pessoas que estavam já se dispondo a ajudar, e aí criaram um Discord. Não fui eu que fiz, foi o Gustavo, é um dos membros do Bankless. Também tem a Dani, que tá no Niftify, ela cuida das redes sociais, então esse pessoal tá super ajudando. E aí o valor arrecadado com a coleção, eu pensei, vamos deixar a comunidade decidir, né? Sim. E aí eles recomendaram um projeto social do Rio de Janeiro, que trabalha em algumas comunidades do Rio de Janeiro. A gente ensinou para eles como que eles podem usar criptos para receber doação. Então a gente não só fez uma doação da coleção, mas também ensinou eles como usar essa nova maneira de arrecadar recursos. E essa foi a primeira vez que a gente fez isso, tem umas 2 semanas atrás. E agora vamos arrecadar de novo e decidir como que vai ser daqui para frente. Mas, em geral, a comunidade está decidindo a direção que vai tomar essa coleção. Muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição também, pessoal, o link para a coleção do Tim, o PFP Supply. E, cara, também uma outra pergunta que me veio na cabeça agora, um pouquinho fora do script, mas você vai responder com maestria, que é sobre UX, que você veio dessa área, né? E a gente sabe, eu tenho essa opinião, a gente também falou no vídeo no seu canal, que eu acho que é uma oportunidade gigantesca de UX para MetaMask, enfim, para todo, não a MetaMask em si, mas enfim, todas essas transações que a gente tem que fazer de swap, depositar em protocolo DeFi, sacar da corretora para MetaMask, enfim. Você concorda comigo? O que você acha que... Você acha que vai melhorar? É um caminho natural que a experiência vai ficar melhor para o usuário? Eu acredito que vai melhorar e eu estou 100% de acordo contigo. Eu acredito que essa é a maior barreira que a gente tem com relação à experiência do usuário. Atualmente, quando a gente fala de experiência do usuário, o pessoal pensa em interface, né? Tem que ser simples de usar tudo. Mas a experiência do usuário ela envolve todo esse processo de onboard de um novo membro nessa indústria, né? Sim. Então a gente pode pensar, por exemplo, eu acho que você mesmo comentou de guardar as suas palavras-chave. Qual que é a melhor maneira de guardar isso? Como que eu posso ter uma experiência segura com esse tipo de tecnologia, sem perder minhas chaves, guardar as chaves de uma maneira segura? Atualmente a gente não tem um processo muito claro para isso. A gente tem pessoas explicando, vídeos, você tem na MetaMask, você vai pegar as suas chaves, vai copiar e vai salvar onde? Tem que anotar num papel, e aí onde que eu guardo esse papel, e como que... Então tem toda uma dificuldade que para quem não está acostumado, perdi minha senha do banco, o que eu faço? Ligo 0800, entro no aplicativo, falo com o suporte, resolve. Não existe isso em cripto. E a gente está nesse processo de descoberta de qual vai ser a melhor maneira de lidar com esse tipo de autocustódia, né? Com esse conceito de eu ser responsável pelas minhas chaves. O Vitalik já tem apresentado algumas ideias com relação a isso. Tem uma delas que chama Social Recovery, que é recuperação social. Então, a ideia é que você teria algumas pessoas
de confiança que poderiam reaver sua chave caso você perdesse, coisas do tipo. Mas ainda a gente está nessa parte de descoberta, e que nem você falou, eu vejo que é uma imensa oportunidade para quem quer entrar nessa indústria e procurar soluções para esse tipo de problema. Até um paralelo aqui, eu, apesar de estar nesse mercado, eu nunca utilizei MetaMask no celular, e hoje eu nem saberia fazer. Eu sempre fico dependente do computador, porque assim, se já é um negócio perigoso e que pode trazer algum tipo de complicação, eu não vou complicar ainda mais arriscando deixar no celular, né? Mesmo para quem às vezes está dentro desse mundo, já tem uma barreira. Eu tenho uma barreira de não usar no celular. Eu nunca mexi nada de blockchain no meu celular. Engraçado isso. Exatamente. E até pensando nisso também, questão de autocustódia. Uma pesquisa foi feita e perguntaram para os... como é que chama em português? Para os comerciantes. Qual que é a maior vantagem de usar a cripto, né? Para os comerciantes, obviamente, que aceitavam algum tipo de cripto. Seja com intermediários, por meio de PayPal ou outros intermediários, ou diretamente. E eles disseram que é justamente a remoção, a redução de taxas e a remoção do intermediário, no caso. Então, ter uma transação direta com o cliente ali. E aí uma pesquisa foi feita com os clientes que usam cripto e assim, a maioria esmagadora usam carteiras que têm intermediários. Então a gente vê um gap muito grande do benefício e do que de fato é utilizado. Então eu acredito que quem explorar esse vão entre a expectativa do pessoal, tipo, pô, a gente tem cripto para remover intermediários, mas apenas uma pequena parcela das pessoas estão de fato utilizando esse benefício, quem entender esse gap do meio aqui, cara, tem muita coisa, acho que né? vai... Tem. Eu espero que o que eu tô falando faça sentido desse gap. Às vezes eu tô falando alguma coisa sem gráfico, sem nada, eu acho que fica um pouco mais complicado. Um insight muito bom, nunca tinha nem parado de pensar. E é uma pesquisa que eu não conhecia, por exemplo, então já traz um insight excelente aqui, né? Eu posso te mandar o link e você pode colocar na descrição. Coloca também, manda que vai estar o link para quem quiser ler. E eu estava até rindo uma hora que você estava falando, das palavras-chave, meio em off aqui um caso. Eu estava pensando nesses dias, porque eu falei, cara, óbvio que eu vou tentar ser o mais responsável possível, mas eu tenho muito medo de deixar minhas palavras-chave num papelzinho, num local da casa, não porque eu vou perder, mas pô, alguém vai lá às vezes, vai fazer alguma coisa, joga fora. Então eu pensei, será que eu deixo 2 papeizinhos? Um aqui, em outro no meu escritório, ou debaixo colado na sola do sapato, não sei, e nunca esqueço. E aí você começa a imaginar o que você faz para ter segurança, porque como a responsabilidade é nossa, a gente fica muito inseguro de ter essa responsabilidade, ainda mais sabendo que é difícil deixar num drive, num computador, tem que deixar offline, é a maneira mais segura. E aí aonde deixar offline? Enfim, eu tava brisando, aí até um improvisation que eu pensei, seria no papelzinho, as 12 palavras-chave. Escolhe uma das palavras-chave, remove do papelzinho, deixa 11 palavras-chave e aí só aquela única que você vai se comprometer a lembrar na sua cabeça. E qual que é a posição dela dentro do conjunto. Porque se por acaso alguém encontra aquilo lá, não vai conseguir desbloquear porque vai faltar uma. E é muito difícil o cara saber qual que é essa uma que falta. E na sua cabeça você vai saber qual que é. Aí tem o risco de você sofrer um acidente, enfim, mas... Aí entra as improvisações hoje. E aí entra as oportunidades de alguém resolver pra gente isso aqui também. Exatamente. Tem um monte, cara, de coisa que o pessoal faz, que tipo, o pessoal já fez em metal, né? Você pode comprar a placa de metal e escrever suas palavras-chave lá. Tem uma outra estratégia parecida também, que é inversões específicas de palavras, mas que só você sabe qual foi invertida, que é muito próximo disso que você estava falando também. Pergunta é mais pessoal, você investe em algum NFT art? Você tem algum caso que é um pouquinho mais famoso? Achei difícil, né? Bored Ape é muito caro, mas você tem algum caso um pouquinho mais popular que você gosta? E qual que é a sua opinião sobre esses projetos que a gente tem hoje no geral? Enfim, qual você quiser trazer algum caso, mas o que você acha? Eu tenho 5 Bored Apes. Não, mentira. Quando eu falei do Bitcoin em 2014, na verdade eu comprei. Exatamente. Vamos lá. Tem vários projetos de NFT Arts que eu gosto. E tem um que recente que eu comecei a entrar nesse projeto agora, que é o do filme da Ethereum. Deixa eu contar a história pessoal rapidão aqui. Boa. Mas a Camila Russo, que é a jornalista responsável pelo The Defiant, que talvez é uma das maiores referências relacionadas a jornalismo independente no universo, na indústria das criptos, ela começou esse mundo escrevendo esse livro aqui, The Infinite Machine. Vou deixar o link aí, vou mandar o link também pro... Manda tudo e coloca, né? Mas é um ótimo livro.
contando a história da Ethereum. Como que surgiu, como que o pessoal se conheceu, de onde que veio o Vitalik e tudo mais. É bem legal o livro, a maneira que é contado. Ele não é um livro técnico, então qualquer pessoa consegue ler. Infelizmente ele está em inglês só, mas vale a pena. E aí foi lançada uma coleção de NFTs para financiar o filme desse livro. Aí é esse que é o legal. Então os caras lançaram lá uma... Putz, eu não vou lembrar a quantidade de NFTs. Mas eles lançaram os NFTs e eles montaram os NFTs de uma maneira bem interessante. Eles escolheram vários artistas ao redor do mundo. Tem 2 artistas brasileiros. Um chama Eduardo Calegari, que está no Bankless Brasil. E ele é um desses artistas. E eles montaram os NFTs de forma generativa, combinando parte desses elementos criados por esses artistas. Uhum. E aí qual que é o legal? Já tem um cara, um diretor famoso, o mesmo diretor de Alien, de Gladiador, de Blade Runner, que vai ser o diretor desse filme. Então esse cara já tá no rolê. E aí quem tem os NFTs, a gente ainda não sabe quais NFTs vão ter esses benefícios, mas vão ter alguns desses NFTs que a pessoa vai poder participar do filme, vai poder ter o nome nos créditos. Então assim, a gente não sabe quais são os NFTs que vão ter os benefícios. Mas vai ter essa relação entre o filme que vai ser produzido e os holders da coleção. Eles também estão criando uma DAO, usando os NFTs de base para quem vai ter o holder. E toda semana, ou a cada 2 semanas, salvo engano aí, eles fazem airdrops de outros NFTs para quem tem a coleção. Eu já recebi 2. A coleção chama The Infinite Machine. Oh, sacanagem, cara. O livro, então é o nome do livro, The Infinite Machine. É o nome do livro, Então, o que você enxerga agora, Tim, agora um pouco mais do mercado como um todo, esse bear market, né? A gente teve essas liquidações, Celsius, BlockFi, Terra Luna, já perdi as contas aí, a 3AC, um monte de empresas, Venture Capital passando por problemas aí, protocolos CeFi, né? O Centralized Finance. Então, como que você vê esse bear market? Com bons olhos, maus olhos? Qual que é a sua opinião? Eu acho que é uma combinação das duas coisas, Rodrigo. Infelizmente, essas quebras de protocolos e as próprias empresas centralizadas aí é negativo porque afeta muitas pessoas, né, financeiramente falando. Tipo, Luna quebrou um monte de gente, assim, muita gente perdeu grana. Então tem esse lado negativo e cria esse estigma que já vem perseguindo a indústria de cripto há um bom tempo, que é questão, é pirâmide, você vai entrar para perder dinheiro. E eu acho que nubla um pouco o potencial que a gente enxerga em tudo isso. Por outro lado, tem o lado bom, obviamente, que cara, bear market é uma peneira. Limpa o mercado e fica quem está aqui para construir mesmo. Isso é um fato. Mas eu sempre falo isso com cuidado, porque às vezes parece que eu tô... Já teve gente me chamando a atenção que como se eu estivesse comemorando, que quebrou um negócio e perdeu dinheiro. Não é isso que eu tô falando. É bom que projetos ruins saiam do mercado para a gente aprender a escolher projeto melhor, para filtrar o que está tendo agora aqui relacionado a projetos realmente que estão trazendo inovação, que são consistentes e que estão dispostos a construir algo pro longo prazo. Por que eu falo isso? Porque o exemplo citado de Luna, cara, o founder deles, cara, era um bicho muito doido, cara. Ele extremamente agressivo com todo mundo, as respostas que ele dava, assim, muito arrogantes, e aí vem o bear market e praticamente ensina humildade para metade do pessoal que estava nessa indústria. Então, eu acho bom como aprendizado e como filtro pro mercado, mas obviamente tem um lado negativo pensando no pessoal que às vezes até com boas intenções, vendo uma boa oportunidade de investimento, caiu nessas conversas fiadas. Exatamente, eu conheço muitas pessoas que perderam dinheiro com Luna e outros protocolos que não necessariamente quebraram, mas que tiveram que ter uma queda muito bruta do rendimento, ou o token que você tinha que colocar ali para render caiu muito, né? Então o rendimento acabava ficando no 0 a 0 ou até no negativo, então é muito complicado nesse sentido, mas acho que também o pessoal que acabou perdendo dinheiro tem que entender que pelo menos foi um aprendizado, né? Um aprendizado para que nas próximas oportunidades que surgirem, oportunidades às vezes mascaradas, no próximo bull market, que vai surgir um monte de coisa muito chamativa de novo, aí você já criou uma casca ali no passado e você vai poder sentar com mais calma e falar, cara, não existe mágica, né? Não existe 20% de rendimento do nada. De onde está vindo esse dinheiro, né? De 20%. Então,
tem esse lado também de o pessoal ter que ver como aprendizado, apesar de ser doído. E para finalizar aqui, Tim, uma última pergunta, que agora, pensando em coisas positivas, né? Oportunidades que você vê para o futuro desse mercado em Web3/cripto, seja para uma carreira, a pessoa que quer mudar de carreira, ou para empreender, algumas áreas específicas que você acha que podem ter uma demanda muito, muito grande no futuro. Aí tem uma coisa que vem na sua cabeça? Tem, várias na verdade. Eu acho que agora é a hora de arriscar nessa indústria, né? Porque a gente está super no início e eu tenho feito certas reuniões com frequência com o pessoal, com projeto, novas ideias, novos projetos. E o pessoal fala, cara, tô querendo fazer um aplicativo assim, assim, assado, tô pensando em usar o protocolo tal para isso, isso e isso. E uma das coisas que eu tenho visto é o pessoal, eles vêm com muita certeza do que eles estão querendo fazer. E aí, uma das coisas que eu tenho falado para essas pessoas é tentar ser mais flexível. Porque a gente está no início desse negócio e é um momento de descoberta. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pega o início da internet, teve um monte de empresa que afundou. Várias empresas. A bolha.com está aí para mostrar isso. Uhum. Mas desse momento, dessa crise enorme que teve, surgiram indústrias enormes, surgiram profissões novas, surgiram empresas novas, surgiram maneiras de se relacionar novas. Então, eu acho que a gente está nesse momento agora. Então, entrar nesse mercado, pensando nessa... Eu acho que você comentou disso, né? Essa mente talvez mais empreendedora, mas também está flexível para ajustar as velas aí no decorrer do caminho. Uhum. Tem muito projeto bom surgindo. Com relação à profissão, minha nossa... eu estava vendo um podcast com os caras que fundaram a Twitch. E a ideia deles, no início, tinha um dos caras que era mais especialista em números, resumindo simplesmente assim. E ele estava falando o seguinte, ele falou, cara, a gente tem que começar essa empresa agora, porque daqui a um tempo vai ter falta de programador. Só que na época que ele falou isso, parecia algo meio, cara, não acho que isso vai acontecer nos próximos anos. E de fato é o que está acontecendo. A gente está em falta de desenvolvedores e desenvolvedores com qualidade. O pessoal da área de programação, quem tem mais interesse nessa parte. E a tendência agora com o Web3, com o blockchain, é essa demanda por esse tipo de profissional aumentar. Eu trabalhava numa empresa chamada TopTal. E em 2018, eles tiveram uma demanda enorme para o pessoal que trabalhava com blockchain. Porque deu aquele boom lá no Bitcoin, pronto, todo mundo ficou super interessado. E agora eu vejo uma demanda parecida acontecendo, só que agora as empresas elas estão fazendo isso mais prudentemente. Ou seja, elas estão com objetivos específicos, precisam construir outra coisa, precisamos fazer isso, precisamos desde de coleção de NFTs até registros descentralizados, pensando até na parte estatal. Os caras estão atrás de profissionais que entendem de blockchain e não estão achando. São pouquíssimos, então a gente está com salários, eu não vou dizer absurdos, mas extremamente altos para esse tipo de profissional e não acham profissionais que entendem disso. Como eu venho da área de design, eu falo, design também está muito necessário. Meu LinkedIn toda hora tem proposta, estamos trabalhando com protocolo tal. Tanto protocolo descentralizado quanto empresas tradicionais estão atrás desse tipo de profissional e eles não acham. Então, quem quiser, eu não vou nem dizer se especializar, mas entender um pouco mais como que isso funciona, se expor a essa nova indústria, eu diria que é uma oportunidade ótima, porque tem uma grande chance de nós estarmos falando de um novo futuro aí, de uma nova internet, de uma nova maneira de interagir. Então, queria agradecer o time, pessoal. O conteúdo ficou excelente aqui. A gente falou um pouquinho de empreendedorismo, sobre o mercado macro, sobre mentalidade, né, ganâncias, questões, alguns cuidados a serem tomados. E até várias dicas da coleção deles, se vocês quiserem conhecer, deixar o link aqui, The Infinite Machine, que é o livro, e também a coleção da Ethereum, que ele trouxe um exemplo bem legal, não conhecia, por exemplo. Vou deixar tudo aqui para vocês na descrição. Também vou deixar o Instagram e o YouTube do Tim. Se você quiser acompanhar o conteúdo dele, recomendo fortemente. E também ver o vídeo que a gente fez lá no canal dele, que aí foi uma entrevista um pouquinho mais comigo, enfim, também ficou bem legal o papo. E deixa as portas abertas para o Tim voltar. Daqui a algum tempo a gente pode fazer novos vídeos, alguma notícia do mercado. Fica super aberto para o papo e o canal está à disposição aí. Boa. Valeu, Rodrigo. Obrigadão aí pelo convite. E digo mesmo, cara, é recíproco aí. E estamos aí para fazer conteúdo sempre que precisar. Boa. Então valeu, pessoal. Tamo junto.